Olá, olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao quê? A mais uma participação do Altercast aqui diretamente do CFU, o evento da CF Contabilidade, dessa vez no Lecanton, em Teresópolis. Eu sou o Léo Novarino e estou aqui com duas franqueadas da CF, a Andréia e a Suelen, e a gente vai conversar um pouquinho de qual foi o momento que eu vou sair do CLT e vou empreender, vou me tornar uma mulher empreendedora. Então esse é o bate-papo de hoje, já conversamos um pouquinho aqui sobre um pouquinho da história de cada uma e eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então, bem-vinda, Andréia, bem-vinda, Suelen. Muito obrigada, é uma honra estar aqui participando desse podcast e eu estou muito feliz e viemos aqui para contar nossa história. Isso mesmo. Isso aí, como sair do CLT e como traçar o próprio destino, né? Isso mesmo. Então, vamos logo então do assunto, Andréia, me conta. Que você estava lá trabalhando, bonitinho, no seu CLT, tudo bonitinho, a vida estável. O que você pensou de, cara, vou sair, como é que foi? Conta um pouquinho. Qual foi esse momento de essa virada de chave? Já não é mais para mim, quero empreender, quero alçar novos voos. Foi um acúmulo de várias coisas, né? Então, eu já estava bastante tempo na CLT, como você falou, uma estabilidade, né? E aí, me tornei mãe. E conforme a minha filha foi crescendo, eu vi a necessidade de estar próxima dela. Numa sociedade hoje que tem tantas informações, então eu quis mostrar para ela e dar para ela o carinho e as informações que eu queria, e não outras pessoas passassem informação para ela. Então a necessidade de estar próxima dela naquele momento, para mim era muito importante, porque hoje ela tem 15 anos, mas hoje o que eu vivo com ela é reflexo do que eu fiquei lá, eu renunciei lá atrás. Então foi uma opção minha, uma escolha minha, só que a gente também não podia ficar parado, né? Tem que trabalhar e... As contas chegam. As contas chegam, né? Tem conta para pagar. E aí eu fui empreender. E foi bem difícil, porque eu não tinha uma mentalidade de empreendedora. Eu queria fazer aquilo, mas naquele momento eu não tinha. Então foi desafiador. Então até eu chegar o momento de eu estar numa franqueada da CF, eu passei por vários momentos, passei por várias acho que uns 2, 3 empreendimentos que não deu certo, mas que serviu de aprendizado. Aprendizado de relacionamento, de prospecção, coisas que eu não tive. Porque quando você é CLT, você não precisa disso. Você só vai lá, trabalha e volta para casa. Mas sempre, tanto no CLT como nesses caminhos que você fez antes de empreender por conta própria, sempre foi dentro da área da contabilidade. Sim, na CLT eu trabalhava na parte de gestão financeira, controles, auditoria, mas voltada para contabilidade. E quando eu fui empreender, não. Eu empreendi em várias coisas, comércio, muitas coisas. Um pouquinho de tudo. Foi um pouquinho de tudo. Até que eu cheguei na contabilidade através do meu marido que me apoiou. Falou, é o que você gosta de fazer, é o que você sabe fazer, então você tem que ir em frente. Vamos buscar uma oportunidade. Aí foi quando a CF, eu conheci a CF, por causa que eu nunca tinha trabalhado num escritório de contabilidade, eu tive um medo. Como que eu vou fazer um escritório de contabilidade se eu não sei? Preciso de uma ajuda. Então a franquia ela veio com isso para me ajudar, me mostrar o caminho, o que fazer, né? Então, porque a responsabilidade é muito grande, né? Esse foi sempre a minha preocupação, entregar o melhor trabalho para os meus clientes com responsabilidade e ter a necessidade de mostrar que nós somos parceiros estratégicos dos nossos clientes. Essa é a visão que eu tenho, né? Não mostrar uma guia, mas mostrar o que eu posso fazer para ajudá-los. Muito bom, muito bom. E é isso, Ellen. Conta um pouquinho agora da sua história pra gente, de como você também se tocou, cara, isso aqui não é pra mim, eu quero um negócio pra chamar de meu. Então, eu sou formada em contábeis desde 2011 e antes de me formar eu já iniciei no escritório de contabilidade, trabalhava lá, gostava bastante do que eu fazia, o serviço que eu fazia, eu gostava, as empresas, o ambiente e tudo mais. Tanto é que eu acabei ficando muito tempo lá, porque assim, quando eu entrei nesse escritório, porque assim, eu gosto de desafios, de fazer sempre coisas diferentes, eu gosto de arrumar coisa pra minha cabeça, sabe? Não gosta de ficar muito na mesmice, né? E tudo mais. E aí, assim, eu lembro muito bem que quando eu entreguei o currículo e me chamaram, eu falei assim, eu vou ficar aqui uns 2, 3 anos, no máximo. Assim, você já avisou de cara? Não, na minha cabeça. Ah, tá, entendi. Não falei. Caramba, né? Vou ficar 2, 3 anos aqui só. Se tudo der certo, uns 2, 3 anos. Pensei comigo, fiquei quase 9. Caramba. É uma história, né? É uma história. E aí, assim, eu fui ficando porque eu gostava muito do que eu fazia. Só que aí chegou... só que eu sempre ficava, apesar de gostar, eu tinha uma certa frustração porque eu gosto dos desafios. E eu vi que lá eu não tinha mais como crescer. Assim, eu fui galgando, né, as etapas e tudo mais. Eu iniciei ganhando um salário mínimo e tudo mais.
E aí eu fui crescendo, fui mostrando, né, competência e tudo mais. Os resultados foram aparecendo. Foram aparecendo, tanto é que esse meu ex-chefe, ele deixou comigo as empresas mais difíceis, as do lucro real, as que mais davam trabalho e tudo mais, que era o serviço que era dele na época. E aí ele foi saindo um pouco da operação e eu que fiquei com o que era dele. Então, assim, eu tinha muita responsabilidade, só que eu vi que ali já era o meu limite, porque como é um escritório familiar, não dava para competir com filhos e tem funcionário lá mais antigo que eu. Tem uma menina lá Na escadinha ali da hierarquia, tanto é que um dia ela falou assim que ela não aceitava que eu ganhasse um salário maior que o dela. Mesmo eu tendo mais bagagem, assim, de formação, de conhecimento e tal. Enfim. E aí eu falei, não tem para onde correr, né? Então eu vou ter que pensar em alguma coisa. E aí, nessa época que eu tava bastante frustrada, assim, porque eu queria mais. Era bom o fato da estabilidade, né? O salário caía todo mês certinho, bonitinho e tal. Porém, eu queria mais, queria mais. E aí eu falei, vou ter que procurar alguma coisa, mas eu não sabia o quê, porque eu tinha um medo de empreender na contabilidade. Por conta da responsabilidade que a gente tem, e eu não conhecia todos os departamentos. Então, eu era do fiscal e do contábil. Eu não sabia nada de legalização, nada de DP. E aí teve que correr atrás para poder entender tudo. Exatamente. Que no começo, às vezes o contador começa ele mesmo, né? Então. Eu presa, né? Exatamente. E fora que eu chegava, ia para minha mesa lá, ficava no meu canto, atrás do computador, e ficava lá o dia inteiro em silêncio. Eu não conversava, eu não era eu que lidava com os clientes. Uma coisinha ou outra e tal. Só executava as tarefas, só não fazia o relacionamento. O relacionamento. Então eu era uma pessoa muito introvertida. E aí eu não sabia conversar. E aí eu sabia também que esse seria o meu maior desafio se eu fosse empreender. Porque eu ia ter que aprender a conversar, a falar, a vender. Sim. Né? E aí, enfim. Aí uma pessoa que eu me relacionava na época falou: você pensa como dono, então você deveria abrir o seu. Aí aquilo ficou na minha cabeça e tal, e aí eu fui procurando. Achei franquias, conversei com outro, não. Aí tinha uma que não podia ser na cidade porque já existe, e até que eu encontrei a CF. E aí eu vi vídeos, conversei com franqueados e tal, e eu vi que conectou muito. O Edilson, ele é uma pessoa maravilhosa, né? Isso. E aí, pra mim, deu match. Quando eu comecei a assistir muitos vídeos e coisas, tudo que era entrevista que tinha no YouTube, eu assisti dele. Eu falei, é ele. Assim, bateu muito. E aí eu entrei em contato e tal, fechei. E hoje tá aqui no CFU. Já há quanto tempo já de franqueada, então? Então, desde 2020. 2020, né? Você em 2001, né? Não, 2021. 2021, 4 anos aí. Tá bastante tempo já estão integradas completamente. Agora, empreender dá um medinho, né? Tá. Quando você pensa assim, meu Deus, saí. Aquele momento que você sai da porta, agora é comigo, é um peso, né? E como é que vocês trabalharam isso na mente de vocês? Pra você, onde é que eu vou? Vocês planejaram um pouquinho antes dessa saída? Já pensou como é que ia ser, né? Você foi tentando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas quando chega na calçada, que você, vamos lá, que é comigo, né? Digo que eu não planejei, né? Eu só tomei uma decisão. Qual foi? Não aconselho, tá? Não aconselho, porque dói muito. Empreender dói, tá, gente? Você que tá aí, você que é empreendedor, empresário contábil ou de qualquer outro ramo, empreender dói, a gente sabe. E sem o planejamento, né? Você passa desafios, mas assim, eu decidi queimar essa ponte, eu decidi seguir em frente, por mais que doesse. Houve momentos que eu até pensei, o que eu fui fazer da minha vida? Eu quero voltar pra lá, mas eu não posso. Tinha que seguir em frente, porque só tinha uma direção. Então teve momentos de medo, teve momentos de dor, teve momentos que eu achei que eu não ia conseguir. E aí a importância de você ter pessoas que te apoiam. Eu acho que isso, a franquia foi fundamental pra mim.
Sim. O Edilson sempre trazendo as inspirações, né? A maneira como ele passa a contabilidade, porque assim, nós sempre temos aquela responsabilidade, a pessoa, como você pode ser contador? O Edilson, ele traz a leveza da contabilidade pra gente, né? Aquela verdade. assim, você pode, a contabilidade vai te dar o que você tanto almeja. E é um mercado que, por mais que tenha muitos contadores, tem empresas abrindo o tempo inteiro. É um mercado que não tem escassez. E eu acho que o que a CF mais traz pra gente é, você tá aqui para ajudar o seu cliente a trazer soluções. Então, se a gente pensa nisso e leva isso como um propósito, a parte da responsabilidade se torna aquela parte mais suave pra gente. Sim. Porque não vai deixar de existir. A responsabilidade, ela existe. Mas quando você toma para si essa responsabilidade de você é uma solução para o seu cliente, então você começa a tornar, e aí você começa a virar essa chave. Então, acho que isso foi fundamental. A ajuda da franquia, da gente ligar lá e falar, eu tô precisando disso. Eu vou para um cliente, né? No começo, eu tenho um cliente, ele faz isso e eu nunca vi na minha vida. Quem pode me ajudar? Alguém, olha, André, esse cliente então é assim, você vai fazer a reunião desse jeito. Então, trouxe o que é a segurança que a gente precisava. O grupo se ajuda, né? Isso que é muito legal também, né? É uma família. É uma família. Como o Edilson sempre fala, né? A família. E como ele sempre fala também, a contabilidade é o melhor negócio do mundo. Exatamente. E esse medinho também pra você aconteceu também, né? Com certeza. Como é que você superou? Então, eu já me preparei antes de sair da CLT. Foi um processo mais estruturado, não foi? Nós vamos lá. E eu com filha ainda. Olha aí, né? Porque, como eu comentei, eu já vinha numa certa frustração interna, né? Então, assim, eu queria crescer e tudo mais, e eu falei, eu preciso me preparar. E aí, eu comecei a guardar um dinheiro, a ter uma reserva, e eu falei assim, eu sei. Bastante. E eu sabia também que a contabilidade, ela é um processo um pouquinho mais lento, né? Então, é um serviço de confiança. Sim. Então, eu imaginei que no começo eu não ia ter cliente mesmo. Porque, primeiro que eu já ia começar do zero. E foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que até eu vou falar aqui se meu ex-chefe me assistir, ele vai saber agora, que eu, em momento algum, pensei em levar algum cliente do escritório. Que esse é o maior medo de qualquer empresário contábil. Vai levar quem? Não? Vai levar. Fecha a carteira para ela não ter acesso, né? Corta os contatos. Ou então não quer dar muita autonomia pro empregado, Sim. ou fazer esse rodízio no escritório de aprender Quem tudo. cuida desse cliente sou eu, né? Aham. O funcionário não tem contato. Acontece muito, inclusive. Acontece, porque esse é o maior medo de qualquer Sim. empresário contábil. O funcionário vai embora e vai levar cliente. Vai abrir o escritório dele, vai ser meu concorrente e tudo mais. Então, essa era uma coisa que é meu, né? Uhum. Falei assim, não vou pegar ninguém, porque eu quero conquistar o meu e tudo mais, enfim. É isso aí. E aí eu comecei literalmente do zero, me preparei financeiramente, falei, vou ter uma reserva aqui, porque eu sei que eu não vou fechar a cliente assim de cara, por conta dessa questão da confiança. E também eu sabia da minha dificuldade de não vender, da minha introspecção e tudo mais. E teve que ir superando E eu também, tive que né? ir superando. Falei assim, esse vai ser a minha maior dificuldade que eu vou ter que desenvolver. Mas eu tô disposta. Hoje você considera, talvez, a introversão como o maior desafio que você enfrentou, ou teve um que você falou, isso aqui, e quando venceu, foi, cara, venci, sabe? Você acha que foi esse ou teve algum outro momento, assim, nessa jornada sua de aprender? Sabe o que era uma coisa que eu tava comentando esses dias? Quando eu trabalhava lá, eu tinha uma certa vergonha de falar que eu era contadora. Mas não vergonha pela profissão. Porque eu via, na verdade, eu me achava tão pequena, porque eu era só uma simples funcionária, que eu não conseguia chegar e falar assim, oi, tudo bem, eu sou Ellen, contadora. Sim, não tinha... Não. Vamos dizer assim, não tinha o poder que isso traz, né? Isso. Você ficou sua contadora. E aí, pra mim, até faz pouco tempo que eu comecei a fazer isso, assim, recorrente. Onde eu vou, eu quero que as pessoas saibam quem eu sou, o que eu faço. E você sabia de uma Suelen, contadora? Contadora, Isso aí. Assim, eu sou contadora, já chego assim nos lugares, eu já falo o que eu faço, pra depois falar qualquer outra coisa, pra pessoa já entender o que eu sou, Sim. digamos assim, né? Uhum. E aí, isso foi numa mentoria que me falaram pra gente sempre falar pra todo mundo o que a gente faz, o que a gente vende. E eu percebi que isso foi a virada, assim, que aí eu comecei a fechar mais contratos e tudo mais. Porque as pessoas lembram, aquela Suelen era contadora, vou te indicar essa menina. Né? E acontece muito, sabe? Porque principalmente começando, você conta com aquela rede de apoio inicial ali, né? Os amigos, família, né? Então esse relacionamento você começa a criar e começa as indicações vindo dali, né? Então você começa a fazer para amigo, ele indica para um, para outro e
todo empreendimento sempre começa com os próximos. Depende, pode ser que sim, pode ser que não. No meu caso, as pessoas próximas não viraram meus clientes. É mesmo. Eu fui conquistando todo mundo de fora. Então, assim, e aí são dores que empresários passam, né? Sim, faz parte. Então, assim, por exemplo, por isso que eu falo que a contabilidade é um pouquinho mais difícil, porque as pessoas próximas ficavam com medo de sair do contador, que já tinha muito tempo de relacionamento e tudo mais. Então, essa é a maior objeção que a gente Eu sofre. também tive esse problema. Não, os meus clientes, no primeiro momento, não foram pessoas próximas de mim, não. Que aí o meu primeiro cliente foi uma folha de pagamento, que eu sabia fazer. Eu falei, gente, fazer folha a gente sabe, fazer contabilidade a gente faz. O problema é a gente sabia entregar pro governo. Exato. E na época tinha Chefip ainda. Aí quando eu entreguei minha primeira folha, eu falei, se eu entreguei isso, eu faço qualquer coisa. Porque eu fiquei quase 2 noites sem dormir para entender aquela Chefip. Eu tinha que entender de TI, tinha que entender de um monte de coisa. Hoje está muito mais fácil, pode fazer folha com mais tranquilidade, mas naquela época era bem assim. E não foi meus primeiros clientes, foi como da Sueli, não foi as pessoas mais próximas. Depois foi chegando, hoje até tenho clientes um pouco próximos, mas foi com o tempo. Eles tiveram que primeiro ver, ter confiança até, né, eu acho. E como você falou, é confiança mesmo, porque o cara eu vou entregar o meu sonho, que é a minha empresa, para essa contadora ser essa consultiva para mim, né? Ser essa pessoa estratégica do meu lado. Exatamente. E essa que você acredita com o sonho de alguém. Alguém que investiu, alguém que juntou dinheiro para abrir uma franquia, para abrir uma lojinha. Então você tem que lidar muito bem com isso e saber exatamente o que está fazendo. Por isso que esse exercício de confiança é muito importante, né? Porque o sucesso dele é o seu sucesso. Sim. E você tem que entregar o máximo para aquilo acontecer. Né? E ele vendo isso, fica, ele não troca. A Sueli, a André, minha parceira, ela tá ali comigo, ela me ajuda no que eu preciso, né? Isso é importante, como você falou também, ser estratégico, né? Ser essa pessoa que tá ali sempre do lado, orientando e fazendo aquele negócio ganhar corpo, ganhar forma e crescer, né? Exatamente. E aí, hoje, as pessoas veem os amigos, parentes. Agora fácil. Agora tá fácil. Casos precisos. Agora eles já vêm assim, não sei se você tem tempo, se você pode me atender, já mudou a coisa. Mudou. E uma coisa que também ajudou muito pra mim é participar sempre muito de evento. Eu nem lembro. É uma coisa que eu tenho que melhorar um pouco, né? Colocar mais coisa no Instagram, redes sociais. Mas em evento que eu tô, eu sempre posto. Então eu já teve pessoas que chegam em mim e falaram assim, eu vejo que você tá sempre se atualizando, que você tá sempre... Isso, a gente tá sempre se atualizando. Então essa questão de também se atualizar é muito importante na nossa área, porque as pessoas hoje, elas querem isso, um computador que esteja atualizado. Isso é tão verdade que no começo eu também não era muito de rede social, de fazer posts estratégicos, né? Então, assim, eu postava coisas aleatórias e tal, e... Esse ano, assim, que eu peguei firme e falei assim, não, agora eu vou trabalhar algo mais estruturado. E eu vi muita diferença. Agora eu participo dos eventos, faço conteúdo, posto ali de uma forma mais realmente estratégica. Porque seus clientes veem valor. Cara, ela tá ali, tá evoluindo, né? E muita gente vem abordar e vem falar ou vem querer conhecer o serviço, marcar reunião justamente por ver o posicionamento. Olha aí, tá vendo como rede social é importante? Marketing digital. Contadores, vocês têm que aprender isso, contadores. A internet está aí, né? O Instagram, né? Você tem que se divulgar, você tem que aparecer. Vocês gravam vídeos, vocês aparecendo? Sim. Que é importante. Começando. Tá começando. E foi até uma coisa que a gente falou entre os franqueados. A gente veio pra franquia, ninguém tá falando de fiscal, de contábil, tá todo mundo falando assim, vai estar sua rede social. Você conhece alguém que faz? Eu tô fazendo de um site, eu tô precisando disso. A nossa conversa já não tá sendo só isso, só redes sociais. Porque é onde o público tá. Hoje em dia, dificilmente chega alguém do nada aleatório, bate na sua porta para fazer contabilidade. Sim. É pela rede social, algo mais ativo vindo do contador para esse prospect, para esse lead, né? No jargão do marketing aí, né? Pra você catar essa pessoa pela internet. E você é do Mato Grosso, você é de São Paulo, Isso. né? E com certeza, talvez já atenda até empresa de fora da região de vocês, né? Com certeza. Graças a isso, né? Esse acesso que a internet nos dá, né? Então, você consegue estar aí, ser uma contadora de qualquer estado, né? Exato. Acabou, você tá do local ali. E teve uma situação, assim, interessante, porque, assim, eu sempre gostei do lado digital. Por exemplo, tem muita gente que não gosta de fazer curso EAD e tal, e eu já gostava antes da pandemia, né? E quando eu fui para pegar a franquia, eu peguei no modelo home office.
porque eu falei assim, até por questão de custo e tudo mais, né? Tá começando. Eu tô né? começando, eu falei, vou ficar no modelo home office, depois, com o tempo, a gente vai migrando. E na minha cidade, não é muito comum isso. Então, as pessoas, a primeira coisa, onde é teu escritório? Quero ir lá, né? E aí eu falei, eu sabia que isso aí seria um desafio também. Aham. Mas aconteceu a pandemia bem na época que eu abri. Então, assim, aí como todo mundo ficou home office, meio que me ajudou, sabe? Sim, sim. Porque aí já tava de home office mesmo, então tá tudo certo. E aí as coisas foram acontecendo. Eu fechei alguns clientes. Talvez se não fosse pandemia, poderia ter fechado mais. Ou não sei. Agora saber. só né, conjecturas, né? Não tem É. como saber, né? Mas Enfim, mas aí as coisas foram foi um acontecendo. facilitador, né, também, né? Porque você É. teve que evoluir, teve que subir o seu sarrafo ali para poder entregar muito mais do que você Com certeza. até achava que fosse capaz, né? E eu acho que seria um desafio eu falar que eu era home office se não tivesse vindo a pandemia. Porque Sim. lá não é comum. Hoje tá viralizado o modelo home office por conta disso, né? Exato. Só nos grandes centros que já existiam, mas porque lá a pandemia foi muito caótica, mas foi um acelerador de muita coisa de tecnológica, muita coisa né? tecnológica. Então, muita coisa evoluiu muito rápido para online, né? Nuvem e outras coisas do tipo, pela pandemia. As pessoas estavam de casa, as times já trabalhando, né? Times já produzindo. Então, essa aceleração aconteceu e atingiu diretamente o ramo de negócio de vocês, né? Porque os seus clientes estavam de casa, né? Sim. O negócio deles também precisou se informatizar, né? Então, essa escadinha, né? Vai Aham. acompanhando e todo mundo precisou dar esse levante aí na parte tecnológica. É. E olhando para trás assim, o que vocês aprenderam sobre liderança, sobre si mesmos, né? Porque era uma coisa você ser CLT, contratada, né? Outra coisa, tá, agora tenho que me gerenciar, tenho que me policiar, tenho que me organizar, me estruturar para fazer esse meu projeto de empresa se tornar realidade, né? Então, o que vocês observam hoje do que vocês evoluíram, de onde vocês estavam para agora, né? Sobre liderança, sobre autogestão? Eu acho que a mentalidade mesmo, né? Que quando você tem uma segurança, é mais tranquilo. Sim. Claro que mesmo quando eu era CLT, eu sempre tive um posicionamento, né? Sempre trabalhei fazendo do meu trabalho, não só um trabalho para ganhar um salário. Eu nunca fui essa pessoa. Eu acho que isso também ajuda agora para ser empreendedora, porque mesmo lá como CLT, eu também empreendi, né? A gente pode empreender dentro da onde a gente trabalha, não tem nenhum problema. Sim. Mas chegou, que nem o meu momento foi a maternidade. Eu não queria mais estar presa a um lugar físico e não estar próxima da minha filha. E perder aqueles momentos únicos que Isso, só acontecem na infância, né? Exatamente. Então eu pude vivenciar isso. Então, assim, o que eu acho que eu aprendi de mais importante é que eu sou capaz e que eu não tenho limite. E às vezes você trabalhando em CLT, algumas pessoas infelizmente querem te colocar uma poda, te colocar um limite, falar, não, você não pode ir por aqui, porque aqui vai estar assim, aqui tem isso. E eu acho que isso é muito ruim, porque todos nós somos capazes, né? E a gente tem que enfrentar isso e encarar. Então eu acho que eu me tornei uma pessoa mais forte, mais disciplinada, e que hoje, principalmente depois desses anos de estar na franquia, que eu sou capaz de chegar muito além do que eu pensei. Não, e interessante você falando isso, porque deve ter gente que falou pra você, "Ih, cara, tem certeza? Sim. Não vai dar certo, né?" Eu tenho até uma história que uma vez, quando eu estava começando a franquia, quase não tinha nenhum cliente ainda. Praticamente o que eu ganhava, eu só reinvestia, aquela coisa. Olha, tem uma oportunidade muito boa. Você vai ter vale transporte, você vai ter convênio médico, você vai ter vale refeição, vale alimentação. Porque você sabe que as coisas estão difíceis. Mas naquele momento eu também já tinha entendido que eu não... Era só um momento e que ia passar. E depois de um ano, e foi um ano bem, bem legal isso, que depois de um ano, aquilo que era aquilo que me ofereceram, eu já estava batendo tudo aquilo. E aí naquela... próprio esforço, Com o meu né? próprio esforço. E aí também outra coisa que eu acho que eu aprendi muito, a gente vive um propósito, a gente não aceita uma proposta. Uma proposta vai ser por um tempo. Amanhã você pode perder essa proposta. Sim. Agora, quando você vive um propósito, mesmo que dê errado um momento, e mesmo que as coisas não saiam como você quer, porque às vezes você planeja. O ano passado, para mim, foi bem assim, eu planejei várias coisas e não aconteceu nada do que isso. Eu cheguei praticamente no final do ano quase igual, né? Mas eu vi que eu aprendi outras coisas, de liderança, de planejamento em outras coisas. E esse ano, aquilo que eu planejei, esse ano eu continuei, persisti,
e tô acabando o ano com o planejamento que eu fiz no ano passado. Então, às vezes não vai acontecer como você quer, ser empreendedor é isso. São muito variáveis. É. Você planeja para você atingir aqueles pontos, né? E aí eu acho que é isso, a resiliência, a persistência, e sempre olhar assim, não deu certo aqui, o que eu preciso melhorar? E não desistir, e seguir em frente. E hoje você comentou que tá com 60 clientes já, né? Isso, Então, tô batendo 60 em clientes. 4 anos aí, gente. Em 4 anos, começou do 0 cliente, Zero. nem com os próximos ali, com os parentes e amigos, Não, a 60 clientes. Quantos funcionários você já tem hoje? hoje eu tenho um pessoal que trabalha com terceirização, na parte Aham. tanto DP como fiscal e contábil. Então, eu tô montando uma equipe hoje para trabalhar junto comigo. Então, hoje eu já tenho, em média, umas 4 pessoas junto comigo Olha, no escritório. 4 pessoas. Tem escritório que tem 15 pessoas e não consegue dar conta de 60. Parabéns, É verdade. né? Uhum. Isso é organização, isso é... E tecnologia também. Exato. Só me chamar a menina da tecnologia. Tudo que a gente busca, testa, vê se dá certo e vai indo. Que daí ajuda e acelera, né? Entendeu? Essa é a ideia. E você, Suelen, o que você olha pra Suelen lá de trás e pra agora? Eu falei, cara, sou uma líder, consigo gerenciar. Como é O primeiro momento, assim, a questão do autoconhecimento. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente consegue focar, trabalhar nos pontos onde a gente precisa melhorar, né? E avançar onde a gente já tá ok, assim, né? Dar foco nisso para potencializar. A mentalidade, que foi a chave, assim, de ficar mais positiva, de perseverança, de resiliência. E acho que tudo que você falou atualmente é parecido. Aham. Porque a gente vive no mesmo, Isso. assim, num momento meio que parecido nisso, né? Então, eu vejo isso. E, assim, olhando para trás, eu mudei, assim, sei lá, acho que uns 5.000%. Porque foi muita evolução, muita coisa. Tanto é que esses dias eu estava falando com a minha terapeuta, aí nós fizemos uma retrospectiva. Uhum. O tanto que desse ano, de janeiro pra cá, eu cresci, assim. Mas foi uma virada de chave muito grande. Muito Então, bom. e outra coisa que eu tava um pouco frustrada, porque eu vi alguns franqueados que entraram depois e cresceram mais rápido do que eu. E aí, isso, eu ficava triste. Não com inveja da pessoa, nem nada. Não, Mas entendi. triste eu. Por Aham. que que eu não consegui ela... Onde que eu preciso acertar aqui pra poder o que que tá essa acontecendo? alavancagem, né? E aí que veio a questão do autoconhecimento e também de entender os momentos. Então, cada pessoa tem uma história, tem uma vivência, tá num lugar diferente, tem dificuldades Uhum. e coisas positivas, né, que são diferentes. Então, cada pessoa ela é única. E foi isso. E aí, quando eu entendi isso, eu vi que foi a minha virada de chave, né, para conseguir alavancar. Então, assim, esse ano eu cresci muito Que bom. do que até esses 4 anos Aham. passados. Esse foi o ano de maior crescimento pra você. De maior crescimento em todos os sentidos, tanto de carteira, de clientes, Uhum. faturamento, obviamente, mas assim, a questão de ticket, né, Sim. que A eu consigo recorrência mensal ali. é maior, pessoal, profissional, posicionamento, tudo. Muito bom. Então, a gente tá já chegando no finzinho aqui. Eu quero fazer uma pergunta para as duas, tá? O que mais te orgulha na sua jornada até aqui? Essa é a pergunta para as duas. A persistência. Persistência. Porque, né, como já falamos aqui, ser empresário é difícil, dói muito, é muita coisa que a gente precisa aprender a lidar, a se desenvolver e tudo mais. Então, assim, desde que eu saí do CLT, eu não quis mais voltar. Não porque, assim, mas pra mim, eu, Suelen, já não me vejo mais sendo CLT. Depois que eu saí, eu recebi várias propostas de emprego. Várias. E eu achava que esse escritório que eu tava era o melhor da cidade. E eu não me via em outro porque eu achava que ninguém ia me pagar o que eu recebia. Uhum. Eu saí de lá, as propostas eram quase o dobro do que eu ganhava. E eu falei, caramba, e eu pensando, pequeno. Então, e aí, assim, por mais que teve vários momentos difíceis que deu aquela vontade de desistir, eu falei, desistir não é opção. Eu vou fazer dar certo até dar certo. Eles chamam de jornada do empreendedor por isso, né? Porque você passa por altos e baixos, você tem diversos momentos, mas no fim é bom olhar pra trás e ver, cara, olha o que eu já passei, né? Exato. E você tem uma história, né? Sim. E que pode ajudar outras pessoas. Sim. Como muitas histórias nos ajudou a chegar onde a gente tá. E eu acho que o que mais me orgulha é, assim,
de poder estar próximo de clientes, escutar as histórias deles, isso que mais me motiva. Então, eu procuro sempre estar próximo dos clientes. Quando o cliente entra na carteira, principalmente, eu visito o cliente. Sim. Só não vou se for muito longe, né? Claro que a gente faz pelo Zoom. Mas eu acho que é o que eu mais gosto. E o que me orgulho é de muitos clientes hoje estarem, continuam sendo clientes, mas você faz parte da história deles. Às vezes eu fui estudar um pouco de e-commerce, como eu não vendo nada, assim, parte de comércio, né, comigo, mas eu fui estudar um pouco para entender como que eu poderia ajudar um cliente que estava passando por uma necessidade. Você precisa entender o nicho de mercado dele, né? Exatamente. Então, acho que o que mais me orgulha é isso. De ter conhecido pessoas maravilhosas que hoje que são meu cliente, e essas pessoas me impulsionaram e me incentivam a ser melhor cada vez mais. Eu acho que é uma coisa que eu gosto muito da contabilidade, de me proporcionar isso, sabe? Que bom. De estar próximo de pessoas e você escutar histórias. Essa semana eu fechei um cliente que ele desenvolveu um negócio sensacional, e que ele é único no mercado, e ele tá crescendo, e tá precisando de uma outra contabilidade. E foi muito legal, e conhecer a história dele, e a família está com ele. Uhum. Então você conhece histórias, Verdade. e que te motiva. Fala assim, eu tenho que realmente fazer isso dar certo, para conhecer cada vez mais histórias legais e ajudar essas pessoas, né? E acho que isso vai ajudar muito o país. Pessoas estando bem estruturadas, bem informadas, né? E essa informação começa daqui, da gente, da contabilidade. Com certeza. E levar isso para as pessoas e fazer com isso que elas venham empreender da maneira correta. Não ter medo do governo também, né? Venha do Gov, que eu sou A senha do governo, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso que mais me orgulha, de ter conhecido pessoas e que muito cliente me ajudou. De chegar, a franquia, tudo, acho que é o que mais eu gosto de fazer, tá próximo. Acabam virando amigos. E contabilidade é isso, é lidar com gente também. Às vezes, com certeza, já visitou cliente e falou tudo menos de contabilidade. É verdade. Sim. Você falou da vida, falou de problemas. Aí no final, cadê sua nota? Aí se o seu problema era nota. Pronto, é isso aí. Então é isso, é lidar com gente, é relacionamento, é bater papo, é entender, né? Ter esse olhar muito atento ao que acontece com o seu cliente para você estar se antecipando e ser aquela pessoa, como você falou, o braço direito dela ali no ato de empreender desses clientes também. Até o pessoal fica falando assim que, a gente, qualquer continha, né, no restaurante tá, você é contadora, você faz a conta. Não. Na verdade, a contabilidade, ela é uma ciência social. E a gente realmente lida com pessoas e o que mais a gente faz é ter relacionamento. Então, tem muita gente que vem, conta a sua história, conta os seus problemas, e a gente mais fica nesse processo de ouvir. Lógico que a parte operacional é importante, né? Mas isso eu acho que é o que mais faz sentido e conecta e que traz satisfação para nós, né? Isso aí. E para finalizar, um recadinho final de vocês duas, para quem hoje tá no CLT também e tá com essa dúvida, sai, não sai, eu quero ter meu escritório. Fala um recadinho com essa galera. Eu acho que se você tem esse sonho, você tem que ir em frente. Planeje, não faça como eu, só vai. Mas assim, acho que às vezes tem momentos, naquele momento, se eu não tivesse tomado aquela decisão, talvez eu não teria tido essa coragem. Às vezes é um planejamento, às vezes é um salto que você precisa. Exatamente. Então, assim, se programe e não tenha medo. Se você tem dentro de você esse desejo de empreender, de ter o seu próprio negócio, não tenha medo, tá? E se apegue, eu acho que até mais do que o planejamento, se conecte, você vai se conectar com pessoas que você tenha que te ajudar, porque eu acho que é o mais importante. Porque se você não tem pessoas conectadas com você, aí talvez você vai se sentir só e você vai desistir e vai pro outro lado. E seja como tem um videozinho lá que eu não lembro, eu acho que não escute vozes que vão te jogar pra baixo. Sim. Porque às vezes ele não quer o seu mal, às vezes ele tá querendo te proteger. E ele vai te impedir de você fazer um salto maior. Mas siga aquilo que você acha que você acredita. E nunca deixe ninguém te limitar e colocar uma poda nos seus sonhos. Vá em frente e acredite em você. Aí. Caramba, falou tudo, né? Tá sobrou nada pra mim. Um monte. Não, com certeza tem muita coisa. Uma pessoa esperada. Pessoal, era isso, eu faço minhas as suas palavras e eu acredito realmente nisso. E eu acho que você tem que entender o seu momento. Ver se você vai conseguir arcar com aquilo. Por exemplo, às vezes você quer sair do CLT, mas às vezes você precisa se preparar um pouquinho antes. Não só financeiramente, mas emocionalmente. Porque, como já falamos, empreender não é fácil. Então, são muitos desafios, é muita persistência, tem que estar com uma mentalidade mais forte ali. Então, se prepare.
Eu falo, não financeiramente. Pode fazer igual a Andréia, não tem problema. Mas, assim, se conheça, faça uma análise, veja se você está realmente disposto a pagar o preço. E vá em frente, siga o seu propósito. Vai ser um processo, não dá para falar que é fácil, porque não é. Mas procure pessoas que vai te levar para cima. A família, igual você falou, né? Tem as pessoas que vêm e falam assim, mas não porque quer seu mal, mas para te proteger. E normalmente essas pessoas são as mais próximas, são os familiares e amigos. Então, já pense em procurar mesas que você possa ter com quem contar. Então, pessoas que estejam no mesmo barco que você, na verdade. Porque tem pessoas que às vezes não vão entender o seu sonho, né? O sonho é seu. Sim. Mas você formatou ele, você está sonhando há muito tempo com ele. Então, mais do que ninguém, você é a pessoa certa para tocar o sonho, né? Você conta com apoio para aqueles momentos que, cara, chega numa encruzilhada, né? Qual o melhor caminho? Pode ser o melhor? Não se sabe. Vai ter que escolher um. Não pode ficar parado, né? Então, a dica que eu dou, procure mesas de networking. Procure lugares, grupos que façam networking. Então, se conecte com outros empresários. Não precisa ser do mesmo ramo, até melhor que não seja, porque sempre vem ideias ali, né, para abrir a tua mente. Muito bom. E é isso, gente. Deixa o Instagram de vocês, para quem quer conhecer mais a Andréia, quem quer conhecer mais a Susan. @andreiapimentel.contadora. E o meu é contadora.suelencolombo. Muito bom, gente. Valeu, brigadão pela presença de vocês. Obrigada a você. E você que não segue esse canal do YouTube, na Alterdata, segue agora aqui, clica no sininho, conheça todo o conteúdo que nós geramos para vocês. Aqui é o Alterdata Software Oficial e também todas as nossas redes e a rede delas, que vai estar aqui embaixo na descrição. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez pela presença. E para quem está de casa, até a próxima.